Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nesse dia. Iniciamos, mais uma vez, o nosso momento de reflexão. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, seja muito bem-vindo. A todos que escutam essa mensagem, peço que não esqueçam de compartilhar com seus contatos. O texto de hoje está no primeiro livro escrito por Samuel. Vamos ler o capítulo 3 e os versos 9 e 10. Acompanhe comigo a leitura do texto, que nos diz assim: Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O amadurecimento é resultado de lições aprendidas através de experiências vividas. Para que aconteça de uma forma mais branda, o fator que mais contribui com o amadurecimento é o tempo. Mas nem sempre isso acontece com todos. Existem aqueles que passam por experiências drásticas e o amadurecimento acaba surgindo precocemente. Um amadurecimento que ignora o fator tempo. No texto que lemos, encontramos as primeiras experiências do menino que se tornaria uma das personalidades mais importantes do antigo Israel, que reuniria em si mesmo as funções de profeta, sacerdote e juiz do povo de Deus. São os primeiros episódios na história de Samuel. Fruto de um voto feito a Deus, e que através desse voto foi entregue por sua mãe, ainda muito pequeno, aos cuidados do sacerdote Eli. Samuel teve que reiniciar sua vida ainda no princípio, e apesar de estar agora habitando no templo de Deus, ele passou a morar com quem não conhecia. Além de Eli, o menino conviveu por um tempo com os filhos do sacerdote, jovens que não davam bom testemunho, que eram, na verdade, uma péssima influência ao pequeno Samuel. Na verdade, Deus já havia advertido o sacerdote quanto ao comportamento de seus filhos, e já havia sentenciado a casa e a geração de Eli quanto aos serviços no templo. Por isso, a Escritura vai nos dizer que nesse tempo a palavra do Senhor era muito rara. O Senhor também disse que em substituição levantaria um sacerdote fiel. O que Eli e seus filhos mal sabiam era que esse substituto já estava no templo. Deus recebeu o menino Samuel muito mais do que uma oferta. O recebeu como um instrumento que ele usaria para a sua glória. Mas antes do Senhor levantar o seu sacerdote, ele precisava de um profeta. Então chega o momento de Deus chamar o menino. Já era a tarde da noite, todos estavam deitados, e antes de amanhecer, o menino ouve alguém chamando seu nome. Ele pensa que é Eli, o sacerdote. Corre até o quarto do sacerdote e se apresenta. Ele diz que não o chamou e ordena que ele volte a se deitar. A cena se repete, até que na terceira vez, o sacerdote entende que se trata de um chamado divino. Ele pede para o menino se deitar e o orienta a responder o chamado, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel experimenta
mais um episódio em seu amadurecimento. O menino, entregue para viver no templo, ouve o chamado divino e agora se torna um profeta de Deus. As experiências vividas são lições que produzem o nosso amadurecimento. São preparos e aperfeiçoamentos em nossa vida. O amadurecimento pode vir com o acúmulo dessas experiências, mas também pode vir de uma forma prematura. Uma entrega a Deus trará forças necessárias para enfrentar as imprevistas mudanças em nosso viver. Entrega a Deus é oportunidade de recomeço, de começar direito. Muitos não enxergam o privilégio de ter Deus próximo e acabam assim se distanciando como os filhos de Eli. Mas Deus nos chama para perto dele, para ser sua luz, para ouvir sua voz. Essa mensagem é um chamado. Você consegue reconhecer a voz do Senhor te chamando? Não adianta procurar o sacerdote se você já entendeu que é Deus quem está te convocando. Talvez você diga, mas eu sou tão pequeno, tão limitado. Mas Deus não precisa de alguém completo. Precisa de alguém que se entregue. Precisa de alguém que se ofereça. Seja uma oferta para Deus. Independente da sua condição, são os que se entregam que se tornam grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Atenda esse chamado divino, se desperte e diga ao Senhor: fala, porque o teu servo ouve. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto.
silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Encerramos mais um momento de reflexão na poderosa Palavra de Deus. Deus procura pessoas que se entregam para usá-las como instrumentos. E permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos para meditar em Sua Palavra. Que Deus abençoe sua vida e o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Desprezar o teu chão de estar